Bom, reta final do resumo do esporte. Antes de falar dessa rodada que aconteceu nesse final de semana, não sei se vocês viram, mas na França, um site lá francês fez uma pesquisa e o principal nome para assumir o comando do Lyon é o Juninho Pernambucano. Vocês acham que ele tem condição aí? Vocês acham que o Juninho pode virar um bom treinador? E será que vai largar o comentarista, os comentários da Rede Globo para assumir, quem sabe, o comando técnico do Lyon? Ele já, na verdade, não disse que tem interesse, mas também não descartou a possibilidade de virar treinador ou até um executivo do futebol. A gente sabe que o Juninho jogou muito, tem muito conhecimento, é um cara que tem até estudo, né? Fala muito bem e tudo mais. Mas eu acho que é muito recente. De repente, eu acho que nesse primeiro momento não seria o ideal para ele, até pelo perfil do Juninho, que gosta de se preparar para não dar um tiro na água. Certo. Eu acho que ele se prepararia um pouco mais para, de repente, num futuro não muito longo, mas assumir sim o Lyon ou outro clube como treinador, mas eu acho que agora seria difícil. Concordo com você, Fernando. É uma aposta arriscada. Eu acho que ele, para se preparar, como o Fernando falou, poderia passar uma temporada ao lado de uma comissão técnica do Lyon. Ele conhece muito bem o time, se destacou lá. Eu acho que realmente agora, para ele assumir uma grande equipe como o Lyon, sem se preparar, é uma aposta arriscada. O Lyon não é um time que se permite a isso. Então, um ano ali de preparação para pegar as manhas e aí ele estaria preparado para assumir o time. Isso aí, vamos mudar de assunto, entrando na verdade agora nessa rodada, quinta rodada do Brasileirão Série A, que o Flamengo acabou perdendo por 2-0 para o São Paulo, uma partidaça do Ganso, que se tivesse jogando isso há algum tempo atrás, desde na verdade que surgiu junto com o Neymar, seria sem dúvida alguma o nosso titular no meio de campo dessa seleção brasileira. Pode botar então o VT aí com os gols do Paulo Henrique Ganso, que há muito tempo vem sendo pedido pelo Muricy Ramalho, né, que tem que chegar mais na área, tem que se posicionar melhor, chegar, chutar, e nessa partida acho que foi isso mesmo que ele chegou. Como vocês estão vendo, o primeiro gol aí, uma bonita enfiada, inteligente passagem dele ali também por trás do zagueiro, e o segundo gol, que teoricamente foi mais fácil, errou, o Felipe fez uma boa defesa. Ainda o replay do primeiro gol, já passando aí o comentário para vocês, o que vocês viram dessa partida? O Flamengo poderia ter conseguido um resultado melhor, perder ponto dentro de casa é sempre complicado, mas perder para um time grande, a gente sabe que é natural, é comum de acontecer no futebol brasileiro. Guilherme, fica à vontade aí. Olha, foi uma das piores partidas que o Flamengo fez, acredito que na sua história, junto com algumas da Libertadores desse ano, mas perder para o São Paulo é um grande time. Agora o Flamengo não esboçou nenhuma reação. O Flamengo não entrou em campo praticamente, deixou o São Paulo jogar. E numa tarde inspirada de Paulo Henrique Ganso, deu no que deu, 2-0 com 2 gols dele. Tá vendo? E o Fernando, o que você achou dessa participação do Ganso? Já teve gente até fazendo pergunta logo depois dessa partida sobre seleção brasileira. Tá muito cedo para se falar nisso, obviamente ele não vai mais para a Copa do Mundo e tem muito ainda que conquistar de respeito, acho que de fazer ele lembrar ou realmente confirmar tudo que a gente acredita que ele vai jogar. A gente não sabe ainda se o Paulo Henrique Ganso é esse excepcional jogador que foi na época de Santos, né? Ou se aquilo foi um lampejo de um brilhante jogador também, mas que foi uma fase que já passou e quem sabe não possa voltar mais. Eu acredito que vai voltar um dia. Eu acho que o Ganso, as opiniões, os comentários em cima do Ganso, eu acho que são muito do futebol dele, vão muito de encontro com o que ele apresenta em campo, porque o Ganso joga uma partida bem, como fez ontem contra o Flamengo, todo mundo já pede ele na seleção brasileira, que é o Ganso, é o organizador que faltava pra gente, enfim. Mas quando ele faz uma partida ruim, o Ganso também já não presta para nada, já tem que colocar no banco de reservas, já não merece vestir a camisa do São Paulo. Enfim, então acho que a gente tem que ter um pouco de calma. Ainda bem que essa boa atuação dele veio agora, depois só da convocação do Filipão. Se fosse 2, 3 semanas antes da convocação, ia ter uma pressão assim, né? Danada em cima do Ganso, quando na verdade ele não merecia, como não mereceu ser convocado para a Copa do Mundo. E falando do Flamengo, o Ney Franco vai ter muito trabalho para acertar esse time do Flamengo, está bem perdido, tem poucas peças ali, principalmente de reposição de qualidade. Opinião, escalar o Hernani já como perdeu titular, o Hernani já de novo, então de lesão. Vai ter bastante trabalho o Ney Franco, e o Felipe, apesar de não ter falhado nos gols do Ganso,
quase deu uma pichotada horrorosa nos pés do Luiz Fabiano. Agora me fugiu o nome do jogador, mas deu uma pichotada horrorosa, quase que entregou a rapadura de novo, e não é a primeira vez. Já vi amigos meus pedindo o Felipe no banco. Acha que é para isso? Você acha que o Felipe ainda tem condição de ser titular ou tem que realmente ir para o banco? Eu acho que todas as vezes que o Paulo Vitor teve que ser utilizado, ele foi muito bem. Isso é verdade. O César, o terceiro goleiro, teve uma oportunidade também, se eu não me engano, no Campeonato Carioca, foi muito bem também. Então acho que pelo menos uma chancezinha para o Paulo Vitor ele merece, pelo que ele mostrou quando o Felipe não pôde jogar. Tá certo. Mas o Flamengo ele já está entrando numa crise. Se você barra um dos seus principais jogadores, você automaticamente tira a moral dele dentro do clube ou dentro do time. Então o problema já começa aí. O Felipe não pode ser o principal jogador, um dos principais jogadores ele é um do Flamengo. Que já tem há três temporadas aí, quatro. Mas caiu bastante. Falhando, 3 temporadas. Ele oscila bastante. Esse ano principalmente. Era igual o Ganso, né? O Ganso começou muito bem em 2010, 2009 e depois oscilou. O Neymar, ele melhorou muito com a presença do Muricy. Quando o Muricy assumiu em 2011, o Neymar se tornou o principal jogador do time, com lances de habilidade e muitos gols. É o que o Muricy está fazendo com o Ganso, está exigindo o máximo dele, e é o que a gente está vendo aí, o que a gente viu na partida de ontem. Vamos ver se isso continua, né? Se essas boas atuações vão se repetir no decorrer do campeonato. Gente, vamos mostrar agora então o Grêmio 1, Fluminense 0, pode soltar os gols, as defesas, na verdade, do Marcelo Groy, que fez um partidaço, e daqui a pouco a gente vai mostrar essa defesa aí comparada à do Gordon Banks, né, que o Fernando já chegou aqui me falando, assim que eu vi a defesa, né, Fernando, se lembrou desse goleiraço aí da Inglaterra, um dos maiores goleiros, ou pelo menos considerado um dos maiores goleiros do mundo. Cantei essa pedra pro Luiz Roberto na transmissão, na hora que ele defendeu, eu falei, Gordon Banks. Mandou mensagem? Deu um pouquinho, o Luiz Roberto me pede o gol de Gordon Banks. E ele realmente fez um partidaço, vocês ainda estão vendo aí essa defesa. Essa que é a defesa. Bonita defesa, daqui a pouco a gente mostra também a do Gordon Banks. 1-0, Grêmio em cima do Fluminense, como a gente está falando, essa é a segunda defesa, eu achei muito bonito também, muito plástico, mas falando da vitória ou da derrota, como vocês queiram levar, qual ponto de vista vocês queiram levar. Grêmio está se ajeitando, vocês acham que o Grêmio pode ser um dos principais, um dos times que vão brigar aí até o final do campeonato pelo título, e o Fluminense uma derrota normal, né? A gente sabe que jogar com o Grêmio fora de casa é sempre complicado, 1-0 não é um resultado assim tão ruim, tendo em vista como a gente está acompanhando aí nas imagens as defesas excepcionais do Marcelo Groy. Vocês estão vendo agora aí o gol do Rodriguinho, pode passar, eu estou falando agora, passando o comentário para vocês, 1-0 o Grêmio em cima do Fluminense. O time do Fluminense jogou muito bem, tanto que o Marcelo Groy fez 3 milagres. Foi o nome da partida. Foi o nome da partida, o melhor da partida sem dúvida, a defesaça, essa que a gente compara com o Gordon Banks. O gol saiu numa falha, na minha opinião, na falha de marcação do Jean. O Jean assistiu a bola passar por ele e não deu combate. E depois o Fluminense tentou correr atrás de placar, com organização chegou ao gol, mas esbarrou numa tarde brilhante do Marcelo Groy. Perdeu o Fred numa expulsão infantil. Na minha opinião, o Fred, um jogador de seleção, não pode ter uma atitude de botar a mão no pescoço de qualquer jogador, tendo culpa ou não. Rapidinho, ô Gê, bota na tela então, por favor, essa expulsão do Fred. Eu concordo aí com o que o Guilherme está falando. Enquanto ele está comentando aqui, prepara aí para botar na telinha, por favor. Era um lance de escanteio, posse de bola do Fluminense. Ele segundos antes, tomou um cartão amarelo por aquele agarra dentro da área, reclamação, e aí ali foi esse momento que ele tomou o cartão amarelo, e agora ele simplesmente botou a mão no pescoço ali do Alan Ruiz, ele valorizou, fizeram pressão em cima do juiz ali de linha de fundo, e ele confirmou para o Sandro Meirahit. Foi um exagero de ambos os lados, tanto do Fred, que tem que ter a cabeça no lugar na hora de reclamar, na hora de falar com o jogador, e um exagero do juiz de linha de fundo, que acreditou nessa valorização do Alan Ruiz e ocasionou a expulsão do Fred, prejudicando o Fluminense, que poderia ter chegado ao empate se ele tivesse com os 11 jogadores em campo. Sem dúvida, Fernando. Depois de ser convocado, ou pelo menos até ser convocado, a gente estava vendo o Fred pianinho dentro de campo, né? Foi só ser convocado, garantido aí, oficialmente, na verdade, né, pelo Filipão para a Copa do Mundo, que ele já aprontou uma dessa. Será que foi por querer, realmente, pensando em descansar um pouco para a Copa do Mundo? O Fred, o pessoal considera ele meio chinelinho, né? Mas eu acho que podia ter feito isso de outra forma.
forçar um segundo cartão ali, de repente atrasando o jogo, fazendo cera, que é clássico disso acontecer, mas feio, não né? precisava fazer o que fez ali, uma atitude típica de um jogador inexperiente, que não é o caso do Fred. Sem dúvida. Como o Guilherme falou também, o camisa 9, o atacante da seleção brasileira na Copa no Brasil, não pode ter uma atitude como a que teve. Então, Sem dúvida. tem que repensar um pouquinho. O Filipão Tá vendo, com certeza. deve dar um toquezinho nele, falar, olha, Fred, não precisa disso, Mas cabeça o Fred na no seleção lugar. é outro, né? O Fred no Fluminense é um líder. Então, ele fica reclamando de arbitragem o tempo todo durante o jogo. Eu acho que essa atitude ele não teria na Copa do Mundo. Ele só teria no time do Tomara que não. Fluminense. Tomara que não, realmente, né? Porque se tiver e prejudicar, como foi o caso do Felipe Melo, acho que a gente não aguenta. Dentro do Brasil, um jogador expulso por bobeira dessa maneira, fica feio demais. Agora, o Marcelo Groi agora já está sendo chamado pelos gremistas de Groi Banks. É a mistura do Marcelo com o Gordon. Vamos mostrar esse gol então, Fernando, para você ficar feliz, eu ficar Esse feliz. gol não, essa defesa, né? Tá certo. Vocês estão vendo aí, ó, primeiro a defesa do Marcelo Groi, que, como é que é? Groi Banks, Fernando? Groi Banks. E já vocês vão ver agora a defesa e a cabeçada do Pelé, né? Para quem não lembra, para quem não conhece, que defesa lembrou realmente, muito parecida. Mas só lembrou, porque a do Gordon Banks merece muito mais respeito, porque foi numa Copa do Mundo e com uma cabeçada do Pelé, né? Não, Então, sem dúvida alguma. Uma Acho que velocidade até muito isso maior. aí, a pressão ali que saiu, a cabeçada do Pelé, foi muito grande realmente. Legal da gente relembrar esse lance e relembrar aí um bom momento do futebol mundial. Gente, rapidinho pra gente falar, o Botafogo tá atrás do Vitinho ainda, ele que não foi aproveitado esse ano pelo CSKA, foi campeão do Campeonato Russo, mas tudo indica, ou pelo menos o Botafogo vai tentar trazer ele para disputa aí nessa janela de transferência do meio ano. Se conseguir realmente, por empréstimo que seja, vai ser muito importante, não só para o Botafogo, mas acho que mais para o Botafogo, para o Vitinho, que na minha opinião saiu ali enganado pelos empresários, não sei, não conheço, não tenho tantas informações, mas ao meu ver foi ludibriado realmente um pouquinho pelos empresários e está lá com certeza apagado por ele estar aqui brilhando pelo Botafogo. O Vitinho mandou mal de ter saído do Botafogo, eu não sei se foi por ele, foi por pressões de empresários, tá esquecido lá fora, vai voltar para cá para ganhar uma moral e vai ser excelente para o time do Botafogo, que está precisando de jogadores de qualidade, de chute, de velocidade ali no ataque, vai somar bastante ao time do Botafogo. Sem dúvida. Fernando, rapidinho agora falando do Vasco da Gama, para a gente encerrar esse assunto dos cariocas, o Vasco da Gama já viajou para Teresina, onde amanhã enfrenta o Sampaio Correia pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro e deve ter o Edmilson, se não ainda como titular, já no banco de reservas, recuperado, e o Thales, que tem sido titular, está servindo a seleção sub-21 do Brasil. Jogo é de mando de campo do Vasco. Do Vasco, né? sim. Porque o Sampaio Corrêa jogando em casa, jogando no Maranhão, tem uma torcida muito fanática, parecida até com a do Santa Cruz. Eles lotam o estádio deles lá, que eu esqueci o nome agora, mas o estádio vive lotado. É muito difícil jogar contra o Sampaio Corrêa, que acabou de subir da Série C para a Série B. Tá mas tem um time, né? ajeitadinho, deu até um pouco de trabalho para o Palmeiras na Copa do Brasil. E se o Vasco não abrir o olho, vai ficar mais um jogo sem vencer na Série B. Vamos ver o que acontece realmente. Gente, nosso programa de hoje fica por aqui. Desejar uma boa semana para você que está assistindo a gente. Obrigado pela sua audiência. Amanhã a gente volta 12h15 ao vivo aqui na Luau TV com mais um resumo do esporte.